Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, através do nosso canal no YouTube. Faça a sua inscrição no Robson Carvalho e também chegando em todo o Rio Grande do Norte e ainda no estado de Alagoas, lá em Maceió também, através da Band. Hoje o nosso convidado é o Dr. Igor Medeiros, advogado, e conosco vai falar sobre um assunto muito importante. Quais são as dicas, né, nesta área jurídica que as empresas podem seguir para se organizarem melhor, passarem por esse período de pandemia e terem algum tipo de socorro? Doutor Igor, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado. Eu gostaria que você pudesse falar inicialmente sobre essa ideia de reunir diversos escritórios de advocacia para um objetivo em comum, né, que é encontrar formas de dar uma assistência mais direcionada para empresas na tentativa de se recuperarem neste período de pandemia. Robson, tudo começou com 5 amigos, que são sócios de 5 escritórios de advocacia, que observando a mudança rápida do mercado e a necessidade de uma prestação de serviço mais complexa, nos reunimos para conversar como é que poderíamos fazer. Inicialmente, observamos que precisávamos ter um nível de serviço de qualidade e padronizado, e foi criado o IBEG, que é o Instituto Brasileiro Empreendedor Jurídico, que serve para poder capacitar nossos escritórios e trazer ferramentas para que nós possamos prestar um melhor serviço aos clientes. Esses 5 escritórios, eles são o DMD Advogados, o Silva de Medeiros Advogados, que é o que eu participo, o Marcinho Mesquita Sociedade de Advogados, o Florentino Advogados e o Maranhão Advogados. Cada um tem expertise numa área para atender as empresas. Nosso escritório tem expertise com recuperação judicial de empresas e direito tributário. O escritório DMD Advogados, ele vai ter expertise na parte de discussões de contratos bancários. O Marcinho Mesquita Advogados, ele vai ter expertise na parte de recuperação de crédito. Porque a empresa que está hoje em caixa muito apertada, ela precisa otimizar a cobrança dos seus créditos. Já o Florentino Advogados, ele vai ter expertise na parte de captação de recursos, desse trâmite entre empresa e bancos, uma vez que em muitos casos o indicado é reorganizar toda a parte de captação de recursos, porque se a empresa está pagando uma taxa muito alta, com a mudança da taxa Selic, pode fazer uma nova operação, quitar todas aquelas operações com taxas muito altas e fazer uma nova operação. E o Maranhão Advogados tem expertise na parte de direito do trabalho, que muitas empresas estão avaliando se precisam demitir empregados, se precisam suspender os contratos, se precisam reduzir jornada, e se avolumando muitas reclamações trabalhistas. Reunindo essas 5 grandes expertises, resolvemos oferecer esse serviço para que atenda essa demanda pungente da sociedade. Eu pergunto agora ao advogado Dr. Igor Medeiros, né? Eu peço, na verdade, né, que você possa fazer um detalhamento. Você falou as 5 áreas desses escritórios de advocacia, né, onde cada um atende em casos específicos para prestar algum tipo de socorro a empresas, por exemplo. E aí eu pediria que você, diante desse contexto de pandemia, em cada área dessa, você pudesse pausadamente ir detalhando quais são as principais dificuldades na área contábil, na área trabalhista, na área de recuperação judicial. Então, em cada uma dessas 5 áreas que cada um desses escritórios atende, quais são as principais necessidades e quais são os remédios jurídicos que vocês estão oferecendo para resolver essa questão. Perfeito, Robson. Vou começar pela parte da recuperação judicial. No mundo das reestruturações de empresas, a empresa ela pode buscar se reestruturar, primeiro repactuando suas obrigações e seus contratos. Com isso, a nossa sugestão é que o empresário ele notifique todos os seus credores
apontando como é que ele pode pagar as suas dívidas, já que ele, nesse momento, não está podendo pagar da forma como tinha sido contratado anteriormente. A questão é, muitas vezes o empresário ele não tem um plano de reestruturação montado. Por isso que a recuperação judicial ela vai ser indicada para esse momento. As empresas elas perderam seu fluxo de caixa porque não estão conseguindo vender ou não estão conseguindo prestar seus serviços. Um exemplo, um hotel, um exemplo, um serviço de saúde, que as consultas e cirurgias eletivas estão todas suspensas, certo? E o perfil de consumo um restaurante também, o perfil de consumo do cliente mudou completamente. Agora ele quer pedir de uma forma diferente, ele quer comprar de uma forma diferente. Isso mostra que a empresa precisa se reinventar. Todo aquele modelo comercial e financeiro que ela tinha necessidade mudou, o consumo vai mudar e a forma como o dinheiro vai chegar que os seus concorrentes estão reagindo é muito diferente. Então, a recuperação judicial ela serviria, primeiro, para suspender todas as cobranças e execuções que tem pelo um prazo de 6 meses, para poder ter um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação, de reestruturação e pagamento de todas as suas dívidas para os seus credores. E nisso, ter a garantia do direito e da justiça de que suas atividades não vão ser importunadas por terceiros. Um exemplo disso, Robson, é uma empresa que hoje manda uma carta de renegociação para um banco e as máquinas que ela adquiriu têm alienação fiduciária. Se o banco não aceitar aquela proposta de renegociação, o banco entra com ação de busca e apreensão para retirar aquelas máquinas. A empresa sem essas máquinas, um bar sem os freezers, uma oficina de costura sem as máquinas de costura, dentre outras coisas, ela vai parar suas atividades. A ação de recuperação judicial, ela visa proteger os bens essenciais para a manutenção dos empregos e do negócio. Doutor Igor, qual é a diferença entre recuperação judicial e falência? A recuperação judicial, ela visa salvar os empregos e a manutenção do negócio. A falência, ela simplesmente, a empresa se mostrou incapaz de continuar. O juiz nomeia um interventor, que é chamado de administrador judicial também, para poder fazer a venda de todos os seus ativos e pagar aos seus credores. Então, na falência, não tem mais continuidade de negócio. É vender, reunir o que tem e fazer a venda da massa falida para poder repartir o dinheiro com os credores. Você falou sobre o primeiro aspecto, né, que um dos escritórios desse grupo toma conta digamos assim, apresenta os remédios jurídicos. Qual seria o segundo ponto, doutor? O segundo ponto é a recuperação de tributos. As empresas, no Brasil, ela diante de uma complexidade contábil e tributária muito grande, muitas vezes ela deixa de aproveitar alguns créditos tributários a qual tem direito. Ela deixa de aproveitar um crédito de ICMS numa compra de um veículo, ela deixa de aproveitar um crédito de PIS/COFINS numa amortização de depreciação, ela deixa de aproveitar um crédito de PIS/COFINS numa compra de um produto que para ela é alíquota zero, mas ela poderia, na venda dela é uma alíquota zero, de PIS/COFINS, mas ela poderia usar esse crédito de PIS/COFINS para poder compensar com o pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, dentre outras coisas. Então, o produto de direito tributário, nesse momento, é fazer uma revisão de todas as contas contábeis, verificar se o modelo tributário adotado está correto, apontar que caminhos pode ser seguido dentro dos padrões legais e lícitos e recuperar os créditos pagos a maior. E qual seria, então, o terceiro ponto? Né? Você falou de recuperação judicial, recuperação de tributos, e qual seria o terceiro tópico? O terceiro ponto é a repactuação dos contratos ou a entrada de ações judiciais para poder ter a revisão dos contratos. Muitas empresas, elas contratam com bancos e os bancos acabam cobrando taxas e juros além do contratado. Essas ações, elas são à parte, elas não fazem parte da ação de recuperação judicial, mas tem empresas que
precisam fazer a revisão de todas essas contratações através de ações próprias, certo? E temos ainda um quarto e um quinto tópico que é importante, né, de outros escritórios do grupo que apresentam esse tipo de problema que vocês estão apontando soluções. Exato. Temos também o sexto, tá, Robson? O quarto ponto é a recuperação de créditos cíveis, com cobranças e melhorias de como recuperar esses créditos. Muitas vezes, nós temos mecanismos de alavancar a cobrança das empresas. As empresas hoje que têm 100, 200, 300 mil reais no seu financeiro para cobrar, adotando algumas estratégias jurídicas, ela pode recuperar isso, ou tudo ou parte disso, de forma muito rápida, trazendo um alívio muito grande para o seu caixa, certo? Isso é um crédito que já é dele para terceiros que estão devendo e que ele vai trazer de volta. O quinto ponto, Robson, é a contratação de novas operações de crédito, a tomada de crédito no mercado. Com a Selic a 3,75%, os juros bancários baixaram muito. Então, vai ter caso que o plano de reestruturação da empresa é mudar, fazer um reperfilamento de dívida. Como? Se ele está devendo R$1 milhão em 4 bancos diferentes a uma taxa anual de 15%, que isso aí seria basicamente 1,1% ao mês, quando coloca em juros compostos, isso vai a quase 15%, ele pode tomar hoje um novo crédito de R$1 milhão compatível, para poder fazer a quitação dessa operação de R$1 milhão, num juros bem mais baixo, a 8%, a 7%, e um reperfilamento, uma carência maior e um prazo maior para pagamento. Essa também é uma solução e também é um serviço que nós oferecemos. E aquilo que se pagou a mais de juros, por exemplo, não tem chance de receber de volta dos bancos aquilo que foi cobrado de juros também? Porque às vezes fica numa situação de cobrança de juros sobre juros, né? Que é um anatocismo, né? O terceiro ponto, que, como eu lhe falei, são as ações revisionais. É avaliar quanto foi pago, se foi pago a mais e pedir de volta. Em alguns casos, pede inclusive em dobro, tá? Sim. Em alguns casos, recebe esses juros e essas taxas pagam a mais, esse anatocismo, em dobro. E o sexto ponto agora, doutor Igor, para finalizar? O sexto ponto é o direito do trabalho. Como as empresas podem administrar todos os novos processos judiciais e os antigos processos judiciais e como avaliar a necessidade de suspensão, de redução de jornada, de demissão de empregados. E isso tudo, Robson, se estiver dentro do ambiente de recuperação judicial, isso tudo passa a ser melhor administrado. Todos os acordos trabalhistas que estiverem sendo pagos, todas as execuções trabalhistas, elas são suspensas até que tenha aprovado o plano de recuperação judicial. Todas as dívidas bancárias, elas têm que ser suspensas até que tenha aprovado o plano de recuperação judicial. Todos os contratos com fornecedores da mesma forma. Então, a recuperação judicial, quando a gente oferece como uma solução que possa, nesse momento, trazer um alívio para o empresário, ela está alinhada com estudos apresentados pela FIA-USP. O Valor Econômico publicou essa semana a notícia que 5 mil empresas no Brasil vão entrar em recuperação judicial até meados de junho. Isso é um número muito grande. Aqui no Nordeste, isso também é uma realidade. E com o passar do tempo, o preconceito que se tinha sobre o mecanismo da recuperação judicial se acabou. Porque empresas que realmente têm condições de salvar seus negócios, a recuperação judicial é algo vital para que o empresário não destrua tudo que construiu ao longo de uma vida e seja atingido de forma tão rápida por uma crise que vai ser passageira. Muito bem. Bom, nosso tempo chegou ao fim, doutor Igor. Quero agradecer a sua participação e esclarecimentos no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para uma reflexão sua junto aos nossos telespectadores e internautas. Robson, quando criamos o consórcio jurídico C5, nós
nós fizemos isso para que o empresário ele possa ser atendido por qualquer um dos 5 escritórios, dentro da sua gama de atividades. Seja nós, grande, médio ou pequeno? Empresário? Sim. Pequeno, médio e grande empresário. Nós hoje somos mais de 30 advogados reunidos, usando sistemas de gerenciamento processual, sendo auditados por uma engenheira de produção, para que o que for contratado pelos nossos escritórios, ela tenha que ter o mesmo padrão de serviço e qualidade. E o empresário possa ter transparência e velocidade no serviço contratado. Ok, muito obrigado, doutor Igor, pelos seus esclarecimentos no nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Bom dia. Obrigado, bom dia.